Bem-vindas, irmãs e irmãos. Este é o seu momento de paz, de recolhimento e de encontro com Deus. Agora é a sua hora, a hora de Maria. Entregue seu coração, silencie sua alma e permita que Maria interceda por você neste instante sagrado. A culpa é uma sombra que te persegue quando esqueces que a vida acontece aqui e agora. Ela te prende ao que já passou, te faz acreditar que reviver o erro é uma forma de redenção, quando na verdade é um modo de fugir da luz. Maria te chama a voltar para o presente, a abandonar a prisão das lembranças que já não podem ser mudadas. Ela te convida a ouvir o som suave do agora, onde Deus fala em silêncio e o amor se revela em pequenos gestos. Há um instante entre o passado e o futuro, em que tudo pode ser transformado. Esse instante é o agora. É nele que o milagre acontece, que o perdão ganha forma, que a paz se constrói. O coração muitas vezes deseja resolver o ontem, antecipar o amanhã, controlar o imprevisível, mas o agora não pede controle, pede entrega. Estar presente é o mais profundo ato de fé, porque significa confiar que o amor de Deus é suficiente, mesmo quando não há respostas. Maria quer que aprendas a respirar com consciência, a sentir o peso leve da existência. Cada respiração é um lembrete de que ainda há tempo para recomeçar, de que o amor não se perdeu, apenas adormeceu. O agora é o lar onde tua alma volta a se reconhecer. Não há cura possível no passado, e o futuro só floresce quando a semente é plantada no presente. Quando te prendes à culpa, esqueces de viver o que Deus ainda te oferece. A culpa paralisa, o amor liberta. A voz de Maria ecoa dentro de ti dizendo: Filho, para, ouve. O tempo que procuras não está distante. Ele está aqui, batendo dentro do teu peito. Esse é o som do agora, o pulsar da vida que insiste, mesmo quando achas que já é tarde demais. Estar no agora é abrir mão de ser juiz de si mesmo. É compreender que o passado foi apenas o terreno onde aprendeste a germinar. Não precisas arrancar tuas raízes, apenas deixar que cresçam com mais luz. Quando aceitas o presente como dom, deixas de lutar contra o tempo e passas a caminhar com ele. Maria te pede para não esperar que a vida esteja perfeita para começar a amá-la. O agora é imperfeito, mas é real. É o chão que Deus escolheu para te reencontrar. Quando decides estar presente, a culpa se dissolve, porque ela só sobrevive onde a mente insiste em reviver o que já foi. A presença é o remédio da alma cansada. Olha ao redor. Nada é igual a ontem. Há detalhes novos na luz, há promessas escondidas no ar. Tudo muda quando o coração decide estar aqui. Maria te guia de volta a esse lugar sagrado, onde o amor é simples, onde o perdão é possível, onde a vida respira contigo. O chamado do agora é o chamado à consciência, à coragem e à fé. É o convite para reencontrar Deus, não nos grandes feitos, mas na presença silenciosa que habita cada instante. Quando atendes a esse chamado, percebes que o tempo deixa de ser inimigo e se torna um aliado. Porque o agora é o altar onde o amor finalmente acontece. Há uma beleza oculta em tudo o que não deu certo. Há sabedoria nos erros, ternura nas falhas e um tipo de santidade silenciosa nas partes de ti que ainda estão em construção. Maria te recorda que o amor verdadeiro não nasce do que é impecável, mas do que é autêntico. Amar o imperfeito é reconhecer que a vida é uma obra inacabada e que Deus trabalha também no que ainda dói. Quando te olhas com dureza, negas o olhar compassivo que o Criador tem sobre ti. Mas quando te aceitas com mansidão, tornas-te cúmplice dele
no processo de cura. A perfeição nunca foi o objetivo divino. O propósito sempre foi o crescimento. Cada queda é uma semente de sabedoria plantada no solo da alma. Maria quer que compreendas que não há fracasso quando há aprendizado. O erro não te afasta de Deus. É o orgulho que o faz. Quando aceitas tua fragilidade, algo se abre em ti, uma fresta por onde a luz entra. É nessa brecha que a graça habita. A culpa é uma prisão que se alimenta da ilusão de controle. Ela te convence de que, se tivesses agido diferente, tudo seria melhor. Mas Maria te lembra: o que aconteceu, aconteceu sob o olhar de Deus, e Ele não desperdiça a dor. Cada experiência, por mais amarga que pareça, traz em si uma possibilidade de transformação. O amor de Deus não se retira quando erras. Ele se aproxima. Ele não te reprova, te renova. Amar o imperfeito é um ato de humildade, mas também de coragem. É olhar para tuas cicatrizes sem vergonha, sabendo que elas contam a história da tua tentativa de amar. É permitir-se ser humano sem se afastar do divino. Maria quer que aprendas a acolher o que não compreendes, a abraçar o que ainda não se curou, a respeitar o tempo que tua alma precisa para florescer. Quando aceitas tua imperfeição, o julgamento perde força. Passas a enxergar os outros com o mesmo olhar compassivo que agora tens por ti. O mundo se torna mais leve porque deixas de exigir perfeição dele também. É assim que o amor amadurece. Primeiro dentro de ti, depois ao redor de ti. E então percebes que o que antes chamavas de erro era, na verdade, um ensaio da graça. Maria te convida a repetir em silêncio: sou imperfeito, mas sou amado. Essa verdade simples dissolve o medo, apazigua o coração e devolve sentido ao caminho. Porque o amor que Deus te oferece não é recompensa, é natureza. Ele te ama não apesar do que és, mas por inteiro menos com tuas sombras, tuas dúvidas e teus recomeços. O poder de amar o imperfeito é o poder de voltar a respirar com leveza. Quando te olhas com misericórdia, deixas de lutar contra ti mesmo e passas a cooperar com o fluxo da vida. A partir desse instante, cada passo se torna oração, cada falha se torna aprendizado, e cada dia, mesmo silencioso, se transforma em oportunidade de amor. Há um instante em que as palavras se tornam pequenas demais para carregar o peso da alma. É nesse instante que o silêncio se torna refúgio. Maria te convida a entrar nesse espaço interno onde a pressa cessa e o coração, enfim, pode respirar. O silêncio não é ausência de som, é presença de sentido. É nele que Deus fala mais claramente, porque o ruído do mundo se cala e a alma volta a escutar. Vivemos cercados de vozes, opiniões, exigências, lembranças, expectativas. Elas formam um murmúrio constante que te impede de perceber o que se move dentro de ti. O silêncio é o lugar onde tudo isso se acomoda, onde as águas da mente voltam a ficar serenas. Maria te ensina que o silêncio não é fuga, mas reencontro. Ele não é vazio, é plenitude. É ali, no recolhimento, que percebes a presença divina que nunca se afastou. Muitos têm medo do silêncio porque nele encontram o que evitam sentir. Mas é justamente ali que mora a cura. É quando não há mais distrações que as feridas se mostram, e com elas vem também a oportunidade de transformá-las em luz. O silêncio te faz olhar para dentro com sinceridade, sem filtros, sem disfarces. Ele te obriga a ouvir a verdade do coração. E essa verdade, mesmo quando dói, é libertadora. Maria quer que compreendas que não precisas preencher todos os vazios. Alguns vazios são sagrados. São os espaços onde o Espírito se move, onde o amor repousa antes de renascer. Quando aceitas o silêncio como parte da tua jornada,
descobres que ele não te isola menos, ele te integra, ele te devolve ao ritmo natural da vida, ao tempo do coração, à simplicidade do ser. Dentro do silêncio, há respostas que nenhuma palavra alcança, há consolo que não depende de explicação. Há uma sabedoria que nasce apenas da quietude. Maria te chama a praticar esse encontro, sentar, respirar e apenas estar, não para buscar algo mais, para permitir que algo se revele. Deus fala na suavidade, não no alarde. Ele se aproxima no intervalo entre uma respiração e outra, no instante em que desistes de entender e apenas confias. Quando o silêncio se torna morada, o medo se dissolve, a mente se aquieta, o corpo descansa e a alma volta a escutar a melodia da vida. É nesse estado que o perdão se torna possível, que a paz deixa de ser uma ideia distante e passa a ser experiência. O silêncio é o ventre, onde a graça é gerada, o espaço onde o novo começa a tomar forma. Maria te envolve com esse silêncio maternal. Ele não te pede esforço, apenas presença. É um colo invisível onde podes finalmente repousar o peso do que não sabes resolver. E nesse repouso, algo dentro de ti começa a se alinhar novamente, porque o silêncio não cura por explicação, mas por amor. E quando aprendes a repousar nesse amor silencioso, já não precisas provar nada, apenas existir. Há um instante em que as palavras se tornam pequenas demais para carregar o peso da alma. É nesse instante que o silêncio se torna refúgio. Maria te convida a entrar nesse espaço interno, onde a pressa cessa e o coração, enfim, pode respirar. O silêncio não é ausência de som, é presença de sentido. É nele que Deus fala mais claramente, porque o ruído do mundo se cala e a alma volta a escutar. Vivemos cercados de vozes, opiniões, exigências, lembranças, expectativas. Elas formam um murmúrio constante que te impede de perceber o que se move dentro de ti. O silêncio é o lugar onde tudo isso se acomoda, onde as águas da mente voltam a ficar serenas. Maria te ensina que o silêncio não é fuga, mas reencontro. Ele não é vazio, é plenitude. É ali, no recolhimento, que percebes a presença divina que nunca se afastou. Muitos têm medo do silêncio porque nele encontram o que evitam sentir. Mas é justamente ali que mora a cura. É quando não há mais distrações que as feridas se mostram, e com elas vem também a oportunidade de transformá-las em luz. O silêncio te faz olhar para dentro com sinceridade, sem filtros, sem disfarces. Ele te obriga a ouvir a verdade do coração. E essa verdade, mesmo quando dói, é libertadora. Maria quer que compreendas que não precisas preencher todos os vazios. Alguns vazios são sagrados. São os espaços onde o espírito se move, onde o amor repousa antes de renascer. Quando aceitas o silêncio como parte da tua jornada, descobres que ele não te isola menos, ele te integra, ele te devolve ao ritmo natural da vida, ao tempo do coração, à simplicidade do ser. Dentro do silêncio, há respostas que nenhuma palavra alcança. Há consolo que não depende de explicação. Há uma sabedoria que nasce apenas da quietude. Maria te chama a praticar esse encontro. Sentar, respirar e apenas estar. Não para buscar algo mais, para permitir que algo se revele. Deus fala na suavidade, não no alarde. Ele se aproxima no intervalo entre uma respiração e outra, no instante em que desistes de entender e apenas confias. Quando o silêncio se torna morada, o medo se dissolve. A mente se aquieta, o corpo descansa e a alma volta a escutar a melodia da vida. É nesse estado que o perdão se torna possível, que a paz deixa de ser uma ideia distante e passa a ser experiência. O silêncio é o ventre onde a graça é gerada, o espaço onde o novo começa a tomar forma. Maria te envolve com esse silêncio maternal. Ele não te pede esforço,
apenas presença. É um colo invisível onde podes finalmente repousar o peso do que não sabes resolver. E nesse repouso, algo dentro de ti começa a se alinhar novamente, porque o silêncio não cura por explicação, mas por amor. E quando aprendes a repousar nesse amor silencioso, já não precisas provar nada, apenas existir. Há um instante na jornada da alma em que a força já não basta. As razões se esgotam, as respostas se desfazem e o coração se vê cansado de tentar compreender. É nesse momento que Maria se aproxima, não com palavras, mas com ternura. Ela toca a alma com a suavidade que só uma mãe conhece. O reencontro com a ternura é o retorno ao amor que não exige mérito, ao abraço que não cobra explicações. É reconhecer que o caminho da fé não se faz pela rigidez do esforço, mas pela delicadeza de quem se permite sentir novamente. A ternura é a linguagem do divino. Ela dissolve a dureza, desmonta defesas, faz o coração recordar que ainda sabe amar. Quando Maria te envolve com essa doçura, não o faz para te poupar da verdade, mas para te ensinar que a verdade pode ser dita com gentileza. A vida moderna te empurrou para a pressa, para o julgamento, para a necessidade de provar valor. E no meio desse ruído, esqueceste o poder do gesto simples. Um olhar compassivo, uma palavra mansa, um toque de compreensão. A ternura é o milagre cotidiano que reordena o caos. Ela transforma o impossível em suportável e o distante em próximo. Maria te convida a reencontrar a ternura não como fraqueza, mas como força que cura. Ser terno é ter coragem de não endurecer diante da dor. É olhar para a própria história com compaixão e para os outros com empatia. É descobrir que a paz não vem da vitória, mas da aceitação. A ternura te devolve a tua humanidade, e é nela que o divino encontra espaço para agir. Quando te permite sentir ternura por ti mesmo, algo se abre no coração, uma luz que não julga, que apenas compreende. E é essa luz que te reconecta à essência do amor. Muitos confundem ternura com fragilidade, mas a ternura é força silenciosa. Ela sustenta quando o mundo desaba, consola sem palavras e perdoa sem precisar dizer: eu te perdoo. A ternura é o modo como o céu toca a terra. É a linguagem com que Deus corrige sem ferir e conduz sem pressionar. Quando acolhes essa energia em ti, o olhar muda, o corpo descansa, a alma se acalma. A ternura te faz lembrar que ainda há bondade em ti e que ela é maior do que todos os erros que já cometeste. Maria te pede para olhar para ti com essa mesma ternura. Quando falhas, quando te perdes, quando não consegues fazer o que querias, não te condenes. Acolhe-te, porque o amor começa no gesto de te compreender. E quanto mais ternura ofereces a ti, mais naturalmente ela se estende aos outros. O reencontro com a ternura é também o reencontro com o amor de Deus, que não te mede, apenas te envolve. Esse é o segredo do coração sereno. Permitir-se ser tocado pela doçura que cura e deixar que essa ternura se torne teu modo de viver. O perdão não é um gesto simples, nem um ato repentino. É um processo silencioso, uma escolha diária de libertar-se da dor que se repete. Maria te recorda que perdoar não é aprovar o que te feriu, mas libertar o coração da prisão de reviver o passado. O perdão é um nascimento interior. Ele não muda o que aconteceu, mas transforma o modo como olhas para o que ficou. Cada vez que perdoas, reconstróis um pedaço de ti que o rancor havia apagado. Muitos acreditam que perdoar é esquecer, mas o verdadeiro perdão é lembrar sem sangrar. É olhar para a lembrança e vê-la como um campo que já foi arado, que doeu, mas que agora pode florescer.
Maria te ensina que o perdão é a forma mais profunda de amor, porque ele refaz o que parecia impossível, reconcilia o ser humano consigo mesmo. Quando escolhes perdoar, não libertas apenas o outro, libertas tua própria alma das correntes da amargura. O coração ferido quer justiça, quer explicação, quer reconhecimento. Mas Maria te mostra um caminho mais alto, o da entrega, porque há dores que a razão não resolve, mas o amor redime. Quando perdoas, devolves a Deus o direito de restaurar o que se perdeu. É como se dissesses: não sei como curar, mas confio que o amor pode. E é nessa confiança que o milagre começa. O perdão é também um ato de humildade. Ele te ensina que não és o juiz da tua própria história, mas o aprendiz dela. Perdoar é aceitar que o outro também é imperfeito, também carrega fardos invisíveis, também luta com as suas sombras. Esse reconhecimento não apaga o sofrimento, mas o transforma em compaixão. O perdão é o ponto em que a ferida se torna fonte de sabedoria. Maria quer que compreendas que perdoar a si mesmo é tão essencial quanto perdoar os outros. Quantas vezes te culpas por decisões que fizeste com o coração cansado? Quantas vezes voltas ao mesmo arrependimento, como quem insiste em revisitar uma ferida? O auto-perdão é a chave que abre a porta da paz interior. Deus já te perdoou há muito tempo, mas és tu quem ainda resiste a aceitar esse amor. Quando deixas o perdão fluir, o corpo relaxa, a mente se acalma, o espírito se eleva, as mágoas perdem o poder de definir teu caminho, e o futuro se torna campo fértil para o amor renascer. Maria te convida a entregar no altar do silêncio todos os nomes e lembranças que ainda pesam, não para os cuecalós, mas para libertá-los. O perdão é o gesto mais próximo do divino que um coração humano pode viver, porque é o amor se tornando ação. E quando finalmente perdoas, percebes algo sutil e profundo. Nunca estiveste sozinho na dor. Deus sempre esteve contigo, esperando o instante em que o amor venceria o medo. Esse instante é agora, porque o perdão não começa quando o outro muda, começa quando tu decides ser livre. Recomeçar é um dos atos mais corajosos da alma. Exai, desapego, fé e uma confiança profunda no amor de Deus. Maria te lembra que recomeçar não é voltar ao ponto de partida, mas seguir adiante com o coração transformado. É olhar para o ontem sem rancor e para o amanhã sem medo. Cada novo começo é um altar silencioso onde a esperança se acende outra vez. O recomeço é a prova viva de que a misericórdia é infinita e que não há queda definitiva para quem escolhe levantar-se com humildade. Muitos acreditam que o recomeço só é possível quando tudo muda ao redor, mas Maria te ensina que o verdadeiro renascimento começa dentro de ti. É a mudança do olhar, o deslocamento da alma do desespero para a confiança. Recomeçar é dizer a Deus: ainda acredito, mesmo quando o coração vacila. É permitir que a vida volte a respirar dentro de ti, sem precisar de promessas grandiosas, apenas da disposição de dar o próximo passo. O recomeço não precisa de cenário novo, precisa de presença. Maria te convida a perceber que cada manhã é um chamado à vida. Cada pequeno gesto de amor é uma semente plantada na terra fértil da graça. Recomeçar não é esquecer o que foi, é aprender a caminhar com mais leveza sobre o terreno da experiência. O passado te ensinou a cair, mas é o presente que te ensina a voar. A força do recomeço nasce da fé, não da garantia. É confiar sem saber, é amar sem certezas, é seguir mesmo sem entender. Maria sussurra ao teu coração que o futuro não se constrói com pressa,
mas com constância, que as feridas de ontem não definem quem és, apenas revelam onde precisavas de amor. E quando escolhes recomeçar, esse amor começa a fluir novamente, limpando o medo, dissolvendo a culpa, reconstruindo a alma. Há uma força divina que se manifesta quando decides tentar outra vez. É como se o céu inteiro se movesse a teu favor. O universo conspira com quem tem coragem de recomeçar, porque o recomeço é o próprio movimento da criação. Deus não te pede que acerte sempre, mas que não desistas de crescer. Cada recomeço é uma declaração de fé, um testemunho de que a vida ainda tem propósito, mesmo depois da dor. Maria te envolve nesse instante com um olhar que não julga, apenas encoraja. Ela quer que saibas que nada está perdido. Quando há amor, o recomeço é a ponte entre o que foste e o que estás destinado a ser. É o renascimento da esperança, a ressurreição silenciosa da alma cansada. E quando dizes sim a esse novo começo, percebes que o milagre não acontece fora de ti, mas dentro, menos no exato momento em que decides não permitir que a dor seja a tua última palavra. Há uma presença silenciosa que permanece mesmo quando tudo parece perdido. É a presença de Deus, viva, constante, discreta, que nunca se assenta, apenas espera ser percebida. Maria quer que sintas essa presença agora, como um sopro que toca tua alma cansada, como um abrigo que não se desfaz diante das tempestades. Essa presença não depende de fé perfeita, nem de merecimento. Ela existe porque o amor divino é fiel, mesmo quando o coração humano vacila. Quando percebes essa presença, a solidão se desfaz, o medo se acalma e o espírito reencontra direção. A presença que restaura não fala alto, ela se manifesta nas pausas, nas pequenas certezas que brotam quando o desespero cede lugar à entrega. É aquela paz sem explicação que surge no meio da dor, aquele alívio repentino que não vem de fora, mas do interior. Maria te ensina que essa presença é como o sol. Pode estar escondido pelas nuvens, mas nunca deixa de brilhar. Mesmo quando não sentes, Deus continua te sustentando. A fé é justamente esse gesto de continuar acreditando, mesmo quando não há sensação, apenas confiança. Há corações que se acostumaram com a ausência, que esperam um sinal visível para acreditar que Deus ainda está perto. Mas Maria te pede para perceber o invisível. A presença divina está no gesto que conforta, na palavra que chega no instante exato, no silêncio que acalma, sem prometer respostas. É ela que te levanta quando não há forças, que te mantém de pé quando tudo em volta parece desabar. A presença que restaura não se impõe, ela se oferece. Cabe a ti abrir o coração e recebê-la. Maria te convida a parar por um momento e sente o ar que entra, a vida que continua, o coração que ainda bate. Isso é graça, isso é presença. Tudo o que respira é sinal de que Deus não desistiu de ti. Ele está no invisível que sustenta o visível, no amor que permanece mesmo quando tudo o mais se desfaz. Quando percebes isso, tua alma se renova. A fé deixa de ser esforço e se torna repouso. A presença que restaura também te devolve a esperança nos outros. Faz-te enxergar que o amor ainda habita nas relações, nas reconciliações, nos pequenos gestos de bondade. É essa presença que transforma o ordinário em sagrado, o cotidiano em milagre. Maria quer que reconheças essa luz em cada detalhe, porque é nela que o amor de Deus se revela. Quando aceitas viver consciente dessa presença, a vida muda de ritmo. O que antes parecia peso se torna caminho. O que antes era ferida se torna força. A alma deixa de correr atrás do que falta e começa a descansar no que já é. É assim que o amor divino trabalha, silenciosamente,
pacientemente, restaurando o que o tempo desgastou. E então, no fundo do coração, percebes que não precisas buscar longe o que sempre esteve contigo. Maria sorri e te sussurra. A presença de Deus nunca te deixou, apenas esperava que a reconhecesses. E nesse instante, o que era dor se torna paz. O que era desespero se transforma em fé viva. Porque quando sentes essa presença, entendes que o amor é eterno e é nele que tua alma, enfim, repousa. Há um instante em que o coração compreende que tudo o que buscava já estava ali, no amor silencioso que se doa sem esperar retorno. Maria te convida a entender que o amor presente é o verdadeiro milagre da vida. Ele não depende de promessas, de certezas ou de resultados. O amor que transforma é aquele que se manifesta agora, nas pequenas atitudes, nos gestos simples, nas palavras que aliviam. É o amor que não cobra, apenas flui. É o amor que não exige, apenas é. O amor presente não vive de memórias nem de expectativas. Ele nasce no instante em que decides estar inteiro diante do outro e diante de ti. Maria te ensina que amar é um ato de coragem, não de conveniência. É permanecer terno, mesmo quando o mundo se torna áspero, é continuar acreditando na bondade, mesmo depois de ter sido ferido. O amor verdadeiro é aquele que se mantém puro, mesmo quando o coração está cansado. Amar no presente é aceitar o outro como ele é, sem querer molda, loa a tua imagem, sem buscar nele o que falta em ti. É reconhecer que o amor é liberdade e que só floresce onde há espaço para ser. Maria te recorda que o amor de Deus é o maior exemplo disso. Ele te ama em tua totalidade, não apenas nas partes que brilham, mas também nas que tremem. É um amor que sustenta, que perdoa, que te reergue sem impor condições. Muitas vezes, o amor humano se perde nas idealizações. Quer segurança, quer promessa, quer controle, mas o amor presente não teme o tempo, porque vive no eterno agora. Ele não precisa de garantias, pois sabe que cada encontro é sagrado, mesmo que breve. O amor que Maria te ensina é aquele que compreende que a vida é passagem e que o essencial é o que se doa no instante em que se vive. Amar no presente é também um modo de oração. É reconhecer a presença de Deus em cada relação, em cada olhar, em cada reconciliação possível. É transformar o cotidiano em um altar e cada gesto em uma oferenda. O amor presente não busca grandes feitos, mas se manifesta na fidelidade das pequenas coisas. Ele se renova no abraço que acolhe, na palavra que edifica, na paciência que espera, na esperança que insiste. Maria te pede que escolhas amar, mesmo quando o medo quiser dominar, que continues doando, mesmo quando não houver retorno imediato, porque é assim que o amor amadurece. Na entrega sem cálculo, na fé sem provas, na constância sem aplausos. O amor presente é o reflexo mais puro do divino agindo através de ti. Ele não é um sentimento passageiro, é um estado de consciência, menos uma forma de existir em comunhão com tudo o que é. E quando aprendes a amar assim, o tempo perde o poder de te separar daquilo que é eterno. Maria sorri em silêncio, pois sabe que o amor que nasce do presente é o mesmo que te liga a Deus. É o amor que nunca se apaga, porque não depende do passado, nem teme o futuro. Ele apenas existe, pleno, sereno, inteiro. E é nele que a alma, enfim, encontra repouso. Há um instante em que compreendes que nada do que viveste foi em vão. As quedas, as perdas, as esperas e até os silêncios tinham uma intenção maior: conduzir-te ao propósito que dormia dentro de ti. Maria te ensina que o sofrimento não é castigo, mas passagem, e que cada dor carrega em si uma semente de revelação.
Quando a alma desperta para o sentido oculto das provações, a ferida se transforma em fonte de luz. O propósito é o fio invisível que une tudo o que parecia disperso. É a melodia que dá sentido ao caos. Há quem busque o propósito como quem procura um destino distante, mas ele não está fora de ti. Está nas tuas experiências, nos encontros que marcaram tua vida, nas vezes em que escolheste o bem, mesmo sem recompensa. O propósito é o modo como o amor se manifesta através de ti. Ele não é uma missão grandiosa, mas a fidelidade ao que é verdadeiro. Maria te lembra: cumprir teu propósito não é fazer muito, mas amar profundamente o que fazes. A cura começa quando deixas de perguntar: por que aconteceu comigo? E passas a perguntar: para que isso me foi dado? Essa mudança de olhar abre as portas do entendimento. O sofrimento, quando acolhido, se torna mestre. Ele te mostra o que ainda precisa ser curado, o que precisa ser soltado, o que precisa ser transformado. O propósito não se descobre apenas com a mente, mas com o coração rendido à experiência. Maria te convida a olhar tua história com olhos de fé. Cada dificuldade foi um chamado ao crescimento. Cada dor, uma forma de Deus te preparar para amar mais. O propósito é o modo como o amor se torna ação concreta no mundo. Pode estar em cuidar de alguém, em ensinar, em criar, em simplesmente ser presença. Quando o amor age através de ti, tudo ganha sentido. Encontrar o propósito é curar a fragmentação interior, é reunir o passado, o presente e o futuro em um só gesto de entrega. Maria te mostra que não precisas entender tudo para cumprir teu papel. Basta estar disponível. O propósito não é destino fixo. É caminho vivo. Ele se revela passo a passo, à medida que caminhas com fé. E quando finalmente percebes que cada experiência foi um degrau, o coração se aquieta, a culpa perde o sentido, o medo se desfaz e o amor começa a guiar teus dias. Maria te envolve nesse instante, com um olhar sereno, e te sussurra: tudo o que viveste foi preparo, agora é tempo de florescer. Porque o propósito é o ponto onde a tua dor encontra a tua missão, e a tua história se torna instrumento de cura para outros. Há um instante em que o coração entende que tudo o que viveu, dor, culpa, silêncio, espera, recomeço, foi apenas preparação para um único aprendizado: o de amar como Deus ama. Maria te conduz até esse ponto da jornada, onde o amor deixa de ser sentimento e se torna essência. O chamado do amor maior é o convite a transcender o medo e escolher a entrega. É o momento em que deixas de buscar ser amado para tornar-te canal do amor que já existe em ti. Maria te ensina que o amor maior não é aquele que promete ausência de dor, mas o que permanece apesar dela. É o amor que sustenta, que cura sem impor, que oferece sem exigir retorno. É o amor maduro, aquele que entende que doar-se é a mais pura forma de liberdade. Quando te abres a esse amor, a alma se expande e tudo o que era ferida se transforma em luz. Amar assim é reconhecer o divino no outro, mesmo quando o outro ainda não o reconhece em si. É perdoar sem esperar arrependimento. É acolher sem medir merecimento. Esse é o amor de Maria, aquele que abraça a humanidade inteira com a mesma doçura com que acolheu o próprio filho. O amor maior não busca recompensas. Ele se basta em existir. Ele é força, é presença, é o fio que liga a criação ao Criador. Quando esse amor desperta em ti, as barreiras caem. Já não há separação entre sagrado e cotidiano, entre fé e vida. Tudo se torna oração. Cada gesto se transforma em oferenda, cada palavra em bênção. O amor maior é o estado mais puro do ser, onde o ego se aquieta e o espírito governa.
É o amor que transforma o sofrimento em compaixão, a perda em ensinamento, o tempo em eternidade. Maria quer que compreendas. Amar assim não é tarefa, é vocação. Foste criado para amar, não para temer. A fé que sobrevive ao deserto é a mesma que floresce no amor incondicional. O amor maior não se aprende nos livros, mas na prática silenciosa da entrega. É olhar para a vida e dizer sim ao que é, confiando que tudo o que vem de Deus tem propósito. E quando esse amor habita em ti, a culpa se desfaz, o passado se ilumina e o presente se torna um sacramento vivo. Maria, em sua ternura eterna, te sussurra: o amor é a última palavra e ela é sempre tua. Nesse instante, compreendes que nada te falta, porque o amor maior não se busca menos. Ele é o que resta quando tudo o mais se entrega. Há uma luz que nunca se apaga, mesmo quando tudo parece escuro. Essa luz não vem de fora, ela nasce dentro, no espaço mais íntimo do ser, onde Deus habita em silêncio. Maria te conduz até essa chama sagrada, pedindo que a reconheças, mesmo quando o medo tenta encobri-la. A luz interior é o sinal da presença divina que nunca te deixou, a centelha eterna que sobrevive às quedas, às perdas e à dor. Quando te voltas para dentro, descobres que o amor de Deus sempre esteve ali, esperando o teu olhar de volta. A luz interior não brilha para impressionar, mas para guiar. Ela não afasta a noite, mas te ensina a caminhar por ela com serenidade. Maria te recorda que a escuridão não é a ausência de Deus, mas o espaço onde tua fé aprende a enxergar. Cada sombra que enfrentaste foi convite ao autoconhecimento. Cada silêncio que suportaste foi caminho para a maturidade espiritual. A luz não é oposta à dor. Ela é o sentido que a dor revela quando deixas o coração aberto. Há momentos em que tua luz parece fraca, quase apagada, mas até a menor chama é suficiente para começar de novo. Maria T. sussurra: não temas a tua fragilidade. É nela que a graça se manifesta. A força da luz não está em sua intensidade, mas em sua persistência. Mesmo quando o vento sopra forte, ela permanece, porque sua origem é divina. Quando aprendes a proteger essa luz, menos com oração, com silêncio, com fé menos, nada pode apagá-la. A luz interior também é sabedoria. Ela te mostra o que já está curado e o que ainda precisa de cuidado. Ilumina os caminhos do coração, revelando o que é verdadeiro e o que é ilusão. Maria te convida a olhar para dentro e perguntar: o que essa luz me mostra hoje? Porque ela não fala em palavras, mas em paz. O brilho dessa luz é o reflexo da tua união com Deus. Quanto mais te entregas, mais ela se expande, até que toda a tua vida se torna testemunho dela. Quando a luz interior desperta, o mundo muda de cor. Já não vês a vida como uma sequência de acertos e erros, mas como uma peregrinação de amor. Tudo se transforma em aprendizado. Tudo se converte em caminho. Maria te mostra que essa luz é tua verdadeira identidade. Nada do que fizeste pode apagá-la, e nada do que farás pode aumentá-la. Ela simplesmente é, como o amor de Deus, constante, infinita, eterna. E assim, quando o coração aprende a confiar nessa luz, a culpa se dissolve, o medo se cala e o espírito se aquieta, porque percebes que nunca estiveste perdido, menos apenas de olhos fechados. Maria, com sua doçura eterna, te sussurra: a luz que procuras é a mesma que te guia. E nesse instante, tudo dentro de ti se ilumina e a vida volta a ter o brilho do começo, onde o amor era simples e o céu, tão próximo quanto o teu próprio coração.